E eu queria começar fazendo uma pergunta. Eles que estavam passando longe, eles que estavam com dificuldades, talvez não levaram muitos pertences, talvez só a roupa do corpo, alguns talvez nem isso. Eles tinham perdido muita coisa, e eu imagino que alguém que está nessa situação fica pensando com saudade. E aí a minha pergunta é, se aquela é a saudade deles, o que é nostálgico para vocês? O que é nostálgico para cada um de nós? Pode ser alguma coisa simples, algum detalhe talvez de infância, talvez de alguns anos mais recentes também dá. Alguma coisa pode ser marcante, alguma coisa muito mais profunda. Eu mudei de cidade algumas vezes ao longo da minha vida, porque meu pai também era pastor, e ele foi pastor em cidades diferentes. E uma cidade que me marcou muito foi a cidade que eu cresci na minha infância, lá em Curitiba. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sentia que era tão quente aqui, estado, né? Que o meu nariz ele sangrava por calor. Eu começava a andar, me esforçar, correr um pouquinho, meu nariz já começava a sangrar. E eu sentia falta do frio. E eu sentia falta não porque o frio não era frio para mim, mas porque eu gostava também de vestir blusas. As blusas eram tão legais. Hoje as blusas são mais estilosas, né, cheias de detalhes. Eu gostava daquela de moletom que não tinha nada, não tinha nem desenho, era só uma cor lisa e meio espalhafatosa, porque nos anos 90 as pessoas gostavam de coisas um pouco mais chocantes assim. E eu gostava de colocar o moletom, o braço do braço amarrado na cintura, que eu me sentia legal, assim, era a moda dos jovens. Se você era estiloso, você colocava o moletom, assim. Tava frio, mas você não ia vestir. Seus pais falavam para vestir, mas você colocava na cintura. Isso me traz boas memórias. Não porque o moletom me faz tanta falta, porque se fosse esse o caso, eu comprava um moletom hoje e poderia resolver a situação. Mas o moletom me faz lembrar de toda aquela história, de todos os meus amigos, daquele tempo da infância, quando eu podia cair no chão, ralar e no dia seguinte estava curado milagrosamente. Hoje demora 3 meses para alguma coisa assim sarar. É outra coisa. O passado não volta, mas a gente tem memórias, a gente tem lembranças. Eu contei um pouquinho aqui do que eu sinto, mas eu imagino que cada um deve ter as suas memórias, as suas lembranças. Algumas coisas que a gente lembra com alegria, algumas coisas talvez um pouco amargas, mas que também faz a gente pensar. Épocas que representam coisas valiosas que a gente tem saudade. E eu fiquei pensando o que significa a palavra nostálgico. O pessoal já deve saber que eu gosto muito de palavras, eu gosto muito de origem de palavras, então eu fui pesquisar. O que é nostalgia? Nostalgia é uma palavra que vem do grego. Nostos significa retornar e agios significa dor, sofrimento. Literalmente, sofrer pelo retorno, ou retornando, ou do retorno. Hoje a gente fala em alguns dicionários, eles dizem tristeza por estar longe da sua terra natal, ou num sentido um pouco mais geral, não só longe da terra, mas de outras memórias, vontade de voltar ao passado. Lá no Wikipédia ele vai dizer uma saudade idealizada, algo que a gente tem como muito bom, talvez até a nossa memória é melhor do que o próprio passado, de tanto brilho que a gente coloca. E essa ideia vem da literatura grega antiga. Os gregos eles gostavam bastante de escrever sobre histórias de heróis. E as pessoas gostavam muito de ler, envolvente. Hoje tem os filmes de super-herói. E naquela época, talvez parecido com isso, era acompanhar essas sagas de heróis nessa literatura. E o herói era aquele que ele saía de casa. Ele ia para uma aventura, ele ia fazer algo importante, talvez para o mundo, talvez para ele mesmo. E ele precisava superar desafios, ele precisava resolver conflitos. Mas a parte importante da jornada do herói não era essa, era voltar para casa. Qualquer um podia sair de casa e fazer coisas incríveis. Reis eram assim, faziam desafios todos os dias, tinham que resolver conflitos pelo trabalho deles, governantes, mas o herói era aquele que era uma pessoa normal, que saía da sua casa, passava por todas as aventuras e voltava. E na hora mais crítica da história do herói, quando ele estava enfrentando todas as dores, ele sentia saudade de casa, ele sentia nostalgia. E essa nostalgia era a motivação que ele tinha para vencer os obstáculos e poder voltar para sua casa, porque a casa era o lugar ideal. Talvez Israel se sentisse assim. Eles estavam longe de casa e tudo que eles queriam na hora difícil era voltar para casa. Imagino que alguns deles só conseguiam suportar o sofrimento com o pensamento de que algum dia talvez pudessem retornar. Não que todos nós sejamos exatamente que nem aqueles heróis, até porque muitos deles tinham uma história trágica, mas a gente passa por isso também. Uma certa jornada que são os nossos dias, a nossa vida, a nossa história. E nessa jornada passamos também por situações críticas.
e também temos saudade das nossas origens, do que é fundante para nós. E nessa série de mensagens que a gente vai falar sobre longe da terra, hoje a gente vai começar, eu chamei de estadia de nostalgia. Eu vou confessar que eu chamei assim só porque rima, mas a questão também é um pouco profunda. Às vezes a gente pega a nostalgia e passa como se fosse umas férias nela. A gente marca uma estadia e passa alguns dias viajando na nossa nostalgia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Saudade do que passou, do que a gente lembra, algumas coisas até que a gente não lembra. E Israel, com essa saudade, mesmo parecendo que eles perderam tudo, uma coisa que a gente pode aprender, e a gente vai meditar hoje, é que havia esperança para o povo. Nas nossas dores também há esperança na palavra de Deus. Vamos começar lá no segundo livro de Reis, capítulo 25. Versículo 1 diz assim: Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do mês, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém, com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. Esse é o último capítulo da história dos reis. E isso é bem explicativo, porque a história dos reis de Israel realmente terminou nesse momento. Tiveram vários e vários reis na história de Israel, começando por Saul, mas depois começando de novo por Davi, e depois a descendência de Davi continuou no Reino do Sul, e geração após geração, algumas boas, a maioria não muito bem, estava lá como reis. Mesmo que eles atuassem mal, eram reis, e aqui termina o reinado. Depois de Zedequias, a geração dele continuou, os filhos, os netos e os bisnetos, mas o reinado de Israel nunca foi o mesmo, porque Nabucodonosor aqui colocou um ponto final. Ele já tinha atacado Israel algumas vezes, ele já tinha dominado contra Jerusalém, mas agora ele domina completamente, ele destrói a parte mais importante para eles. Isso é o ponto de início para a jornada do povo de Deus, longe da terra. Vamos ver então como que aconteceu essa situação. Lá no texto que a gente vai meditar, eu vou pegar o comecinho e o final desse texto para a gente entender a situação que eles estavam passando. Lá a partir do versículo 8 e depois o 20 e o 21. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial e conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Assim começa a queda deles. E termina dessa forma. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia. Ele tinha capturado toda a liderança em Ribla. E lá em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. E assim Judá foi para o exílio, longe da sua terra. Se a gente for ler apenas isso, a gente pensa que eles invadiram, fizeram o que eles tinham que fazer, acabaram com a liderança, e porque acabou com a liderança, assim eles foram para o exílio. Mas a gente vai ver com mais profundidade que não foi apenas isso. Apenas troca de liderança não faria um povo desaparecer, até porque todos os reis que passaram tinham morrido e passado para frente o seu cargo. A liderança pode trocar, mas algo que eles perderam era algo que não era substituível. E a gente vê ali, eles estavam com agora Jerusalém, a capital deles, devastada, e nunca mais tiveram nenhum outro rei como Davi tinha sido rei deles. E essa expressão, nunca mais tiveram outro rei, é uma expressão que eu estou dizendo agora, mas talvez faça cutucar, talvez para eles, aquilo que começou a digerir a nostalgia no coração. Que talvez no começo era boa, mas na época de Jesus tão trabalhosa era essa nostalgia que eles tinham, que olhavam tanto para referências do passado, que já tinham perdido de vista, então nem sabiam direito o que tinha acontecido, e deu trabalho também. Mas começou por ali, uma terra devastada. E agora a gente vai ver o que foi essa devastação realmente. Vamos ler o conteúdo desses versículos, ali a partir do versículo 9. Versículo 9. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, os edifícios importantes. Versículo 13. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas, todos os utensílios de bronze os utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários, as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro ou de prata.
As 2 colunas, o tanque, os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura, e o capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, o principal líder responsável pelo alistamento militar no país e 60 homens do povo. E depois a gente já leu, assim começou o exílio de Judá. Toda essa descrição, com tantos detalhes assim, é, na verdade, até que um resumo, porque a gente lê todas essas coisas chegando no templo. A construção que Salomão fez, recebeu já uma parte da construção iniciada pelo seu pai Davi, todos os recursos, todas as riquezas que tinham, aquele templo deveria ser magnífico. Sem igual naquela época. Todos os povos, mesmo eles sendo uma nação pequena, olhavam aquela grandeza, e o povo de Israel também olhava todas aquelas riquezas. Não foi pelas riquezas apenas que Nabucodonosor tomou tudo aquilo deles. Eles foram diretamente para a capital, e da capital eles foram diretamente para o templo. E essa foi a destruição de Jerusalém, essa foi a destruição do povo de Judá. E a gente pensa, eu fico imaginando hoje, será que se algum, vamos ver uma história fictícia, algum país fosse invadir o outro numa situação atual, ele iria para as igrejas primeiro? A primeira coisa que ele ia fazer, e depois de destruir as igrejas, ficaria satisfeito e iria embora apenas? Isso deixaria o país destruído? Talvez não. Mas o povo de Israel era diferente. O centro da nação era o templo. O centro de tudo que eles tinham estava lá. As riquezas deles também, o tesouro da nação, estava concentrado lá no templo, no palácio, mas o templo demonstrava o resplendor. E eles tinham lá esse conceito, as nações que conquistavam, Babilônia, entre outros impérios da época, eles tinham estratégias diferentes para conquistar as nações, mas algo que eles tinham em comum é que eles tinham que destruir o senso de identidade nacional, o que fazia o povo entender que eles eram uma nação por conta própria. Alguns impérios tentavam tirar a cultura, fazer eles falarem outras línguas, mas aqui Babilônia tinha essa estratégia específica, destruir a fonte de adoração deles. A destruição que eles tiveram foi varrer o templo, sem levar as riquezas, mas tirar qualquer possibilidade do povo poder adorar o seu Deus. Aqueles que foram embora não tinham o templo, e aqueles que ficavam também não tinham, porque foi destruído. Nabucodonosor atacou o centro de Judá, mas que não era a capital. O centro de Judá era o templo, e toda a cidade girava em torno disso. As decisões, os eventos importantes, a cultura, tudo girava em torno do templo. Até o orgulho da grandeza de Israel. As riquezas juntadas por Davi e Salomão, que eles viam lá e se enchiam de alegria de ver quão grandes eles tinham se tornado, nada daquilo era mais. Vamos pensar nas nossas vidas. A gente tem vivido também tempos de instabilidade. Certamente não como eles viveram, muito diferente, mas hoje a gente vive situações de confusão, situações que a gente perde também referências que eles tinham. Será que a gente sente saudade também dessas referências? Saudade das coisas que a gente olhava e eram o centro talvez não da nação, mas da nossa família, da nossa pessoa, da nossa comunidade, da nossa sociedade. A gente sente saudade das coisas, não por causa das coisas, que nem uma blusa de moletom é só uma blusa. A gente sente saudade pelo que elas representam, uma firmeza de algo que trazia para nós um sentimento bom, uma segurança. E como tem sido para cada um aqui? O que te traz à memória? Talvez coisas antigas, mas boas emoções de firmeza, talvez estabilidade nesse mundo tão confuso e tão perdido. A crise de Israel, de Judá, quebrou os fundamentos que eles tinham, conforme o plano que a Babilônia tinha estrategizado. A terra agora estava devastada e o povo estava desolado. Para eles, a terra ser devastada, o templo ser varrido, era eles mesmos serem esvaziados. Eles estavam vivos, mas aquilo não significava nada, eles estavam vazios agora. Depois da terra ser devastada,
a gente percebe algo mais profundo nesse texto, que a adoração também estava devastada. Eles estavam longe da casa, sim, mas o que fez eles perderem tudo não foi a conquista da Babilônia, eles já tinham perdido tudo muito antes. O povo de Israel perdeu não porque eles foram conquistados porque eles tinham aberto mão do que era importante. O centro de Judá era o templo, talvez fosse sim, mas não deveria ser o templo. O centro deveria ser Deus, e lá no templo eles adoravam a Deus. O centro não deveria ser as riquezas que eles tinham juntado, o orgulho nacional de quem eles eram. Era Deus que tinha dado as riquezas e Deus que tinha feito eles uma nação. Eles sentiam saudades de um fundamento que não era o alvo correto. Um fundamento que já era falho e algum dia ia quebrar, independente de ser Babilônia, outra nação ou qualquer outra coisa, rachar, eles iam perder aquele fundamento deles. Talvez todas aquelas riquezas do que estabilidade fossem até distração para aquela nação. E se alguém perde tudo, não tem como voltar a crescer. Se você pega uma planta e tira desde a raiz, ela não vai crescer de novo de onde ela está. Tem que vir algo diferente disso. Teria que plantar uma planta nova, no caso, né? Eles tentaram substituir por coisas diferentes. Se eles tinham sido tomados todos os escudos de ouro que eles empunhavam para demonstrar a riqueza da nação, e foi tomado o ouro deles, em outro momento a gente lê que eles tentaram, não tem todos os recursos, então vamos colocar escudos de bronze, porque daí a gente tem algum resplendor, tentar trazer alguma glória de volta, mas não era suficiente, não trazia o mesmo brilho. E até esses escudos foram perdidos, como a gente leu agora. Mas se tudo realmente, que nem eles entendiam, fosse perdido, não teria esperança alguma, mas a palavra nos diz o contrário, tinha esperança sim. Então, se tudo era perdido, e tudo perdido significa não esperança, porém tinha esperança, então a gente pode entender que nem tudo estava perdido. Quando a gente olha para os nossos dias, a gente vê coisas ruins, erros em todo lugar, uma sociedade confusa, com valores diferentes, estranhos, e uma igreja em todo mundo que está com dificuldade de crescer, está vendo crises, confusões, problemas que talvez pareciam no papel tão básicos, mas têm sido tão difíceis da gente lidar. Na nossa vida pessoal, a gente tem tido confusões, estresse. As gerações futuras a gente sempre pensa como algo que deveria trazer esperança e cada vez mais a gente vê estresse e ansiedade em pessoas mais novas. Se a gente pensa assim, não, ansiedade, estresse assim, quando trabalha assim é terrível, mas o pessoal que está na infância, ainda brincando na rua, não deve passar por isso e passam. Depressão em crianças, hoje em dia a gente vê uma situação que parece completamente sem solução. Cansaço que a gente tenta recuperar, mas não recupera. Uma rotina que às vezes é só de repetir, sem propósito. E no meio de todas essas coisas, o que eu estive vendo por aí, a sociedade se perguntando, não apenas na igreja, o que é nostálgico para você? Porque talvez se você for lá, você vai achar alguma coisa boa para te confortar no meio de tudo isso. Em outras palavras, essa pergunta poderia ser, o que tem valor no seu coração? Para onde você vai tentar buscar algo para preencher a situação que você está? Talvez seja algo da nossa cultura, talvez seja algo do trabalho, do seu passado, talvez seja algo na nossa espiritualidade, né? O que tem valor na nossa vida real. E mesmo assim, até mesmo na espiritualidade a gente pode se pegar confundindo. Quantas vezes para mim também, eu me peguei pensando que eu costumava ter uma rotina de oração tão mais intensa, tão mais profunda, eu meditava na palavra com mais alegria, eu tinha muito mais sucesso nos ministérios e às vezes eu paro para pensar e eu olho que eu estou com todos esses pensamentos de olhar para mim mesmo e ter inveja do que eu estava vivendo, até mesmo na vida com Deus. Quem aqui já não pensou algum dia fazendo o seu devocional, que antes talvez fosse com mais qualidade, que talvez em outro momento que você estava melhor, você tinha uma proximidade, uma intimidade com Deus diferente de hoje? Também temos problemas na nossa espiritualidade. A nostalgia que a gente percebe não apenas é um apego ao passado, mas é uma perspectiva de onde está a centralidade do nosso olhar. Talvez esteja no passado, sim. Sentir a nostalgia é sentir esse apego à nossa casa, à nossa terra, ao nosso fundamento, ao que é o central para a nossa vida. A gente pode sofrer por saudades, pensando como a sociedade costumava ser, como a igreja costumava ser, como trabalhos costumavam ser. E se a gente sofre por saudades dessas coisas, é porque em algum grau
essas coisas se tornaram o centro da nossa vida. E como eu comentei, às vezes eu tenho esse sentimento em relação à minha própria vida na fé. Se eu sofro saudades pelo que eu costumava fazer, pelo que eu costumava servir e orar e buscar a Deus, então essas coisas eram o centro da minha vida e não o Deus a quem eu servia. A oração, a leitura, o ministério. Se eu sofro por saudade e essa saudade domina a minha vida, então essas coisas dominavam a minha vida. A nossa adoração às vezes também está arrasada, assim como a terra de Israel. Mas a gente vai ver algo diferente. A esperança, diferente da terra e diferente da adoração, está intacta. A adoração pode ser retomada e a terra também. Esses dias eu vi uma frase de um cientista político sobre a sociedade moderna lidando com essas questões de instabilidade, de querer retornar ao passado, de querer lidar com questões de nostalgia, e ele disse o seguinte: a esperança pode desapontar, mas a nostalgia é irrefutável. Isso me deixou muito assustado. A esperança pode desapontar. O que ele descrevia da sociedade é que esperança não vale a pena, porque toda vez que você tenta ter esperança em alguma coisa, essa esperança falha. E o que é o passado, porque o passado já foi e ficou lá, e não tem mais como mudar. Essa frase, ela vai bem contra no Evangelho de Cristo. Na palavra a gente vê que a esperança não é falha, a esperança é algo firme. Mas se a gente colocar a nossa esperança em algo errado, aí sim isso vai falhar. Aí sim a gente vai para o lugar errado. O livro dos Reis, ele inicia no seu auge, no reino de Davi, um reino que não apenas a nação era poderosa, mas tinha uma adoração correta a Deus. E ele termina com o exílio. E parece ser um livro de desesperança, se a gente for pensar. É uma história que começa bem e termina mal, mas não é isso. Vamos ver realmente como essa história de Israel termina, esse capítulo dos 6. Lá no versículo 27, do mesmo capítulo que temos lido. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão. No 27º dia do 12º mês, ele tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E assim Joaquim deixou suas vestes de prisão, e pelo resto da sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Se a gente for pensar em termos práticos, não tem por que o autor desse livro terminar dizendo o que aconteceu com aquele rei, que não era nem um rei, que não era nem um bom governador, que estava lá dominado na nação, mas ele termina com um toque diferente de sofrimento, com um toque de alívio. E esse toque de alívio aponta para a esperança, por mais que a esperança ainda não fora realizada no livro dos reis. Quando o livro dos reis termina, a situação ainda não tinha sido concretizada do retorno do exílio. Um dia eles iriam voltar, mas até esse momento ainda não tinham retornado, porém o autor, por mais que ele não tivesse nada mais para dizer, ele não termina com uma negativa, ele termina com algo de esperança. Algo que hoje a gente sabe que não só o povo retornou, eles corrigiram a sua adoração e ainda mais chegou Jesus para demonstrar a realidade da vida que eles tinham que viver. A gente sabe que a esperança foi realizada e naquela época, mesmo sem essa perspectiva, o autor aqui não quis dizer que terminou sem esperança. A linhagem de Davi continuou, é o que ele colocou aqui. E a gente sabe por que isso é importante, porque Deus tinha dado uma promessa tanto para Davi quanto para Salomão, que através da linhagem dele o reinado retornaria, seria um reinado eterno e perfeito, o que aconteceu com Jesus. Jesus é o rei definitivo, que reinará eternamente. E foi assim que Salomão orou lá atrás, e era isso que o povo deveria ter seus olhos, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 8. E orou: Senhor, Deus de Israel, não há outro Deus como tu, nem acima nos céus e nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos e de todo o coração andam segundo a tua vontade. Esteja os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que porias o teu nome, para que ouças a oração do teu servo se fizer voltado para esse lugar, e ouça as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar.
Ouve dos céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. A oração de Salomão resume muito bem o que Israel deveria fazer e o que eles deveriam ver o tempo todo. Orar ao Deus que está soberano sobre tudo. Orar ao Deus que guarda sua aliança de amor e andar segundo a sua vontade. Pedir para que Deus também coloque os seus olhos sobre o templo, não apenas eles os olhos para com Deus. O templo que Deus mesmo deu o seu nome. E Salomão disse e pediu a Deus, e Deus confirmou, que se eles orassem e suplicassem, Deus ouviria. Se eles pedissem perdão pelas coisas que eles viviam, Deus daria o seu perdão. Mas eles nem sempre se arrependeram. A resposta já estava lá desde o começo na nação. E eles estavam olhando talvez para as riquezas, talvez para o templo, talvez para a terra, quando eles poderiam estar orando para essas instruções que apontavam para Deus. Todo o tempo que eles viveriam na terra, eles poderiam viver segundo o Senhor. E a resposta a gente vê nessa discussão de nostalgia, e muitas vezes eu vejo o que a filosofia diz, tem uma frase constante que eu escuto por aí. Se nostalgia é olhar para o passado, a gente precisa olhar para o futuro. É isso daí, não é olhar para o passado, é olhar para o futuro. Mas a questão não é só o passado ou o futuro. No passado tem coisa boa, Jesus veio no passado, e no futuro tem coisa boa, Jesus vai voltar. A questão não é o passado ou o futuro, mas para onde, para quem a gente está olhando. Mudar os tempos é só a casca das coisas. Hoje é uma sociedade com uma cultura diferente, antes era uma cultura com outra sociedade. Mas o que Deus tem é eterno, e o que Deus tem nunca perde sua essência. Viver na terra não deveria ser o alvo do povo, mas deveria ser a consequência de ter o alvo como temer a Deus. Uma última vez, o que é nostálgico para cada um de vocês? Será que tem algo que Deus tem te apontado, que você pode meditar nessa manhã, que talvez tenha sido fundamento que não deveria ser na sua vida? Algo que além de boas memórias, você tem como eu deveria estar vivendo assim hoje, e tenta modelar a sua vida em algo que já passou? Será que tem alguma teimosia, algum pensamento fixo, alguma decisão de vida que você deveria deixar? Será que tem alguma crença confusa que você deveria reorientar? Se o desejo pelo que a gente tinha anteriormente é saudade, então o anseio pelo que a gente pode ter em Deus é esperança. O povo tinha uma esperança. Nós temos a mesma esperança, que aponta para Jesus. Que as nossas vidas então não sejam centradas numa breve estadia de nostalgia, mas que a gente possa ter o nosso foco, não no que a gente acha que é importante para a gente olhar e se reorientar, mas o que Deus diz o tempo todo. O mesmo que Salomão disse lá atrás ainda vale para nós. Orar não era simplesmente fisicamente voltado ao templo, mas orar com nossos corações e nosso espírito orientado para Deus. Que as nossas vidas sejam centradas em Jesus, e que essa pergunta, se tem alguma coisa que tem sido fundamento errado na sua vida, possa continuar, e que o Espírito possa colocar uma direção para que nós reorientemos e nós não ficamos simplesmente de estadia em estadia em soluções temporárias, mas olhar para o nosso Senhor. Porque os 70 anos são curtos, mas se ficarmos longe de Deus, isso vai durar tempo demais. Vamos orar então nesse momento? Se o Senhor tem falado ao seu coração, coloque diante dele, peça que ele sonde, peça que ele aponte. Se há coisas que você precisa mudar, se há coisas que você precisa reorientar. Se você tem tido dor por situações que você já viveu, mesmo situações na sua vida espiritual, se o seu apego é ao que você vivia, ao que você fazia, isso está errado. Se o seu apego é em situações que aconteciam, em coisas que aconteciam ao seu redor, também está errado. Se é pelo que você tinha, se é por como era, nada disso. Nosso fundamento deve ser o nosso Senhor. Nosso fundamento deve ser o que Deus tem. Talvez Ele tinha algo para ontem, algo diferente para hoje. Que o nosso desejo não seja nos modelarmos no que nós achamos que deve ser o nosso fundamento,
no que nós achamos que já alcançamos algum dia, mas que nós possamos modelar nossas vidas no Senhor. Senhor Deus, nós gostaríamos de colocar nas Tuas mãos. O Senhor já é presente aqui, conhece cada um dos nossos corações, mas te pedimos que o Senhor sonde nesse momento e aponte em nossas vidas o que nós precisamos reorientar. Se nós como igreja temos caminhado de maneira torta, talvez como Israel, sem perceber, se a nossa liderança tem sido para uma direção errada, por favor nos aponta. Se a nossa caminhada tem sido em fundamentos incorretos, por favor retira de nós. Se a vida pessoal de cada um aqui tem sido mais pelo que consegue fazer pelas suas próprias forças, reorienta. Nós te pedimos que o Senhor venha em nosso meio e atue em nossas vidas e pelo Teu Espírito Santo corrija. Talvez não seja confortável como 70 anos de Israel não foram, mas nós sabemos que isso levou eles a apontar para uma vida no Teu Evangelho que Jesus um dia traria e que em nossas vidas seja o mesmo. Mesmo que não seja agradável, confortável, que nós possamos ter nossas vidas reorientadas no Senhor. Nós te pedimos que essa série de mensagens também seja edificante em nossos dias e como igreja nós possamos ver que tem algo além de dor, algo além de confusão, algo além de períodos de instabilidade. Tem a Tua promessa e o Senhor cumpre. Por favor, seja com cada um de nós e nós te agradecemos pela Tua palavra que é cheia de esperança e cheia de vida nos nossos dias. Seja conosco, nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.